Senhores, senhoras, senhoritas, menininhos, menininhas, rapazes, mocinhas, moçoilas, hoje nós daremos continuidade àquela nossa caminhada rumo à aprovação. Bom dia, alega. Rumo à aprovação. Lembrando que em breve, muito em breve mesmo, essas aulas estarão disponíveis para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E existe uma pequena diferença, porque vez por outra eu boto ali o celular e faço tipo uma live, mas a qualidade não é a mesma. A qualidade, de fato, ela não é a mesma, tá certo? Então, ó, na semana passada nós começamos a nossa caminhada, não foi isso? Nós começamos a falar de análise sintática. Vimos, primeira situação, a relação da diferença entre morfologia e análise sintática. Não foi aqui que nós vimos isso? Qual é a diferença básica entre morfologia e análise sintática? Quem lembra? Ajuda o tio. Professor, eu sei, mas quem tem que falar é você, que está aí na frente. Beleza. A morfologia é a classificação da palavra, é o nome da palavra. Já a análise sintática não é o nome, é a função que ela desempenha dentro da oração. Um substantivo, ele pode exercer função de sujeito, pode exercer função de objeto, pode exercer diversas funções. Vimos que a oração, os elementos da oração, eles podem ser classificados como elementos essenciais, elementos integrantes e elementos acessórios. Na semana passada, nós vimos o primeiro elemento essencial da oração, que é o sujeito. Vamos lembrar aqui, fazer um revival, porque algumas pessoas não tiveram, né, semana passada, e essa é a importância, né, da faltou, assiste a aula em casa, né, deitada naquela cama de costa mola, hein, Filipão? Aquela coxa de chenil, hein, da Frozen, hein, e o boy do lado, pipoquinha na boca, hein? Ó, sujeito é o termo que pratica ou sofre a ação verbal. Para conseguirmos identificar o sujeito de maneira prática, de maneira bacana, qual é a pergunta que nós fazemos ao verbo? Quem? Muito bem. A pergunta, quem? A resposta vai ser o meu sujeito. Nós vimos que o sujeito, ele pode ser classificado como sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado ou ainda inexistente. Quem está estudando vai acertar. Vimos tudo isso de maneira bem detalhada na aula passada. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Muito bem. Vou botar aqui, olha, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. O sujeito oculto, nós falamos na última aula, que ele pode ser classificado de duas formas. O sujeito oculto, ele pode ser classificado como sujeito oculto desinencial ou sujeito oculto elíptico. Não é isso? Sujeito desinencial é aquele sujeito que eu identifico através de quem? Da desinência do verbo. Olhando o verbo, eu sei quem é o sujeito. Estamos felizes. Quem estamos felizes? Nós. Pela desinência do verbo, eu sei quem é o sujeito. Só que, paralelo ao sujeito desinencial, nós temos o sujeito elíptico, que é aquele que eu identifico através de quem? Do contexto, da elipse. E o que é elipse? O que é elipse, eu falei na última aula. Omissão de um elemento. É quando você omite um elemento, quando você esconde um elemento, tá? Vimos o sujeito indeterminado também. Qual é a diferença básica do sujeito oculto para o sujeito indeterminado? No sujeito oculto, ele não aparece, mas de alguma forma eu sei quem é. De alguma forma eu consigo dizer quem é o sujeito, eu consigo determinar quem é o sujeito, ou através da desinência ou através da elipse. No sujeito indeterminado, ele não aparece e eu não tenho nenhuma certeza de quem é o sujeito. Eu sei quem é, ou desculpa, eu sei que tem, mas eu não consigo determinar necessariamente quem é o sujeito. E o sujeito inexistente, conhecido também como oração, oração sem sujeito, acontece em duas situações. A primeira situação qual é? Fenômenos naturais e verbos impessoais. Fenômenos naturais e verbos impessoais. Eu tenho que ter cuidado quando nós falamos em fenômenos naturais, com que figura de linguagem? Isso. Prosopopeia.
que é a personificação. Não é isso? Se o sujeito, se o fenômeno, ele vier personificado, vai ter sujeito. Quando eu digo, chove bastante em Maceió, quem é o sujeito? Não tem, mas se eu disser, a chuva castiga Maceió, quem é o sujeito? A chuva. Então, muito cuidado com a personificação, porque muitas vezes parece que é um fenômeno natural, mas esse fenômeno natural, ele vem personificado, ele vem caracterizado, certo? Então, vimos o sujeito. Quem faltou semana passada vai pegar essa aula online, certo? Chegamos no predicado. E é aí que o show começa a acontecer. Porque quando nós falamos em predicado, normalmente o aluno ele quebra a cabeça. E eu vou colocar aqui a fórmula. Vou colocar, mas vou mostrar que não é tão eficaz. Você vai entender a fórmula porque entendeu a base. Porque quando nós falamos em predicado, é muito fácil para o professor, muito fácil para mim chegar aqui e dizer, predicado verbal é aquele formado por verbo transitivo ou intransitivo mais complementos. Predicado nominal é aquele formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal é aquele formado por verbo transitivo ou intransitivo mais complementos mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Não vai, não entra, não é legal, não é gostoso. Não, João? O João está ali, Então, primeiro passo, o que é o predicado? Algumas pessoas estudaram e viram assim, predicado é tudo que vem depois do sujeito. Errado. Porque o sujeito ele pode vir deslocado, ele pode vir no final da oração. Predicado é tudo que não é sujeito. Pensa nisso. Copia a ideia. Tudo que não é sujeito. Tirei o sujeito da oração, o que me sobra é o predicado. Beleza? Olha para cá, não copia, depois terá um tempo. Tudo que não é sujeito é predicado. Olha para cá, olha para cá. Eu pratico esportes. Eu pratico esportes. Quando eu digo eu pratico esportes, todo mundo participando, porque eu quero coro de aprovação. Eu quero fazer o inimigo tremer. Em nome da aprovação, em nome do cargo público, em nome do dia 11. Amém. Em nome da segunda faixa, porque dia 30 é a primeira, né? Tem que ser segunda faixa. Né? Eu pratico esportes. Quem é o sujeito? Eu, muito bem. Então, todo o resto é o meu predicado. Recebemos a encomenda. Quem recebemos a encomenda? Vejam que não aparece, mas eu sei quem é o sujeito, não sei? Então, nesse momento, eu tenho um sujeito o quê? Sujeito oculto. Todo o resto é o meu predicado. A seleção e o técnico jogaram bem. Quem é o sujeito? Isso, todo mundo participando, é bacana. Qual é o núcleo desse sujeito? Que lindo. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Esse A está fazendo o que aqui? Está acompanhando o nome. Então, ele é o quê? Adjunto adnominal. Esse O está fazendo o quê? Acompanhando o nome. Então, ele é adjunto adnominal. Está lindo isso. Tirei o sujeito, o que me sobrou foi o predicado. A sala, olha o cheiro. Está sentindo? Cheiro de shopping. Tem lugar que eu vou dar aula, é um cheiro de axilas. Não, axila não, de sovaco, né? Porque axila é aqui não fede, sovaco é o que fede, né? É aquele cheiro de né? A sala está perfumada. Sujeito? Núcleo? A é o quê? Que lindo, me arrepio. É demais. Todo o resto é o meu predicado. Ela sempre foi fiel. Quem é o sujeito? Todo o resto é o meu predicado. Muitos alunos permaneceram atentos. Sujeito? Núcleo? Esse muitos é o quê? Adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Só para lembrarmos, é o termo que acompanha o nome. Permaneceram atentos. O adjunto adnominal, vamos lembrar? O adjunto adnominal é o termo que acompanha o nome. É o termo que vem junto do nome, dando uma característica, restringindo. É o termo que acompanha o nome. Aquele rapaz, o Chesterton, chegou atrasado. Sujeito. Qual é o núcleo? Aquele é o quê? Muito bem, adjunto adnominal. Chegou atrasado é o meu predicado. Alguns alunos, Filipão, correm saltitantes. Alguns alunos, sujeito, qual é o núcleo? Alguns
adjunto a nominal. E aqui eu já faço aquele nosso comentário. Muitas pessoas começam a se atrapalhar nisso aqui. Por quê, professor? Porque bom dia, jovem Damaris. Vamos chegar. Por quê? Porque de uma forma meio que subconsciente gera aquela dúvida. Você pensa da seguinte forma: ô professor, mas eu estudei aquele como pronome demonstrativo. E na hora da resolução fica aquele conflito interno. Pronome demonstrativo é o quê? Isso aqui não é pronome demonstrativo? É um pronome demonstrativo. Mas é um pronome demonstrativo morfologicamente. O nome, a classe gramatical dessa palavra é pronome. O que esse pronome está fazendo? Demonstrando. Pronome demonstrativo. Mas na oração, esse pronome demonstrativo está acompanhando o nome. Portanto, ele é adjunto ad nominal. Tá joia? Beleza? Se alguém não estiver entendendo, professor, repita de novo, de novo. Porque nós só podemos passar adiante se todos entenderem. A proposta aqui é uma proposta reta. Qual é o papo? O papo é reto, é fechar a prova. É fechar a prova. Por quê? Eu comento muito, e essa turma do sábado, eu teço esses comentários, até mais do que na sexta, assim, pela correria, eu não sei, é perfil mesmo. Qual é o objetivo em você fazer um curso de língua portuguesa? Fechar a prova. Aí chega o bimbinho, aí diz: JP, bicho, eu fiz uma prova, tinham 50 questões de português, acertei 40, foi bom? Não foi. Acertei 45, foi bom? Não foi. Chega o Hugo e diz: tio Zaltinha, eu fiz... Professor, eu fiz uma prova e na prova tinham 15 questões de língua portuguesa. Eu acertei as 15. Foi bom? Foi. Por quê? Qual é a diferença, e é isso que eu quero que vocês entendam, qual é a diferença do Mateus, que acertou 35 das 40, para o Hugo, que acertou 15 das 15? Meta. A meta foi atingida. Porque, em se tratando de 40 questões, quem vai acertar 30 vai estar intermediário. Quem acertar 35 vai estar um pouco acima do intermédio. Quem acertar as 40 vai estar na pontinha dos cascos. Vai estar bem bacana. Então a ideia é essa, independente do número de questões. A nossa proposta é fechar a prova de língua portuguesa. E nós sabemos o diferencial, pessoal. Não tem conversa, não tem. JB, mas eu acho direito. Bicho, não é desmerecendo nenhuma matéria. Até porque aqui, em língua portuguesa, é a única área, o único curso que eu tenho pessoas aqui da área da saúde, não é? Tenho pessoas da área da segurança pública, não é? Tenho pessoas querendo a área administrativa e tenho pessoas da área da educação. Porque independente da seara, independente da esfera, a língua portuguesa é o diferencial. Eu comentei em algumas turmas, e não sei nem se comentei nessa, mas eu repito, pega a turma da área da saúde. Eu sei aqui que tem enfermeiras, tem fisioterapeutas, tem... Na sua área, você tem que ser boa por obrigação. Você tem que ser bom na área, por obrigação. Você vai ter que ser excelente na fraqueza do seu concorrente. Normalmente, né, corrijam-me, minhas amigas e amigos da área da saúde, que eu estou pontuando especificamente, corrijam-me se estiver errado. O calcanhar de Aquiles do pessoal da saúde é língua portuguesa. Por quê? Porque você está no dia a dia, trabalhando com sua matéria técnica, com a sua matéria específica, você está lá fazendo, eu posso estar enganado, fazendo um procedimento, banho de leito, mais o que, não sei, injeção, administração de medicamentos, eu não sei, eu posso estar sendo leigo. Mas você não está lá olhando o adjunto nominal, você não está lá analisando a predicação do verbo. E do jeito que você não está, o seu concorrente também não está. Qual é o seu diferencial? É estar aqui sábado, de 8 horas da manhã, aqui eu tenho quase 50 pessoas, de 8 horas da manhã fazendo isso. Tem pessoas, inclusive, e eu falo isso com muita propriedade, tem pessoas, inclusive aqui, que estão de virote. E não é de cachaça, não. Se for de cachaça, eu boto para correr. É de plantão. Saiu do plantão, está cansado, está cansada. Tem gente que saiu do plantão, né, quem trabalha na área da segurança pública, a noite todinha,
A expressão utilizada na área militarismo, não sei se na área da saúde utiliza essa expressão. A expressão é, termina o plantão, você está abostado. Abostado. Rapaz, estou abostado. Um neologismo. Abostado. Pega o substantivo bosta e gera uma derivação parasintética. Coloca um prefixo e um sufixo. Abostado, do verbo abostar. Eu abosto, tu abostas, ele abosta. Nós... Então, vejam. Então, esse ponto é que vocês têm que pensar. Turma da sexta, eu também bato nessa tecla que muitos pegam direto. É sacrifício. É sacrifício. Nada, pessoal, nada cai do céu. Só chuva. Não pense que nada vem de graça. Professor, mas meu primo não estudou nada e passou na cagada. Mentira. Ele estudava escondido. Para dar uma de rebelde. Tem que ter os pseudos rebeldes. Eu vou ser rebelde quando eu for morar só, eu fujo de casa. Né? Para dar uma de rebelde. Então, façam valer isso. Façam valer isso. Sabe? Português é o diferencial. É o diferencial. Vou usar um cálculo básico. Eu utilizei semana passada aqui o cálculo da PM, do concurso. 1/3 da prova, pessoal. Independente da área, 1/3 é língua portuguesa. Se você já começa com 1/3 na frente, acabou-se, papai. Polícia Civil. Se for seguir o último edital, nem matemática caiu, só foi português, salvo engano, informática e os direitos. Só português você já tinha 50%. Já pensou? Hein, Hugo? Tu na Polícia Civil? Raso. Parem! Bandidinho! Não simula, filho da peste! Eu lhe prendo todo! Né? Lhe prendo todinho! Vou vá pro xadrez! Cadê a droga, malandro? Né? Então, português. Bote a droga pra fora que eu quero ver. Respondemos ao problema da barriga, tá vendo? Respondemos a prova. Foi a bunda, foi a barriga não. Respondemos a prova tranquilos. Quem respondemos, deixa eu separar aqui o predicado. Quem respondemos a prova tranquilos? Mais uma vez eu tenho o sujeito desinencial, oculto, né? Então, o primeiro passo eu já fiz. Que era fazer o quê? Separar o sujeito do predicado. Lógico que com a habilidade, com a prática, nós vamos fazer isso em fração de segundos. Aí chegamos no predicado. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Repito, eu vou colocar a fórmula aqui, mas não é eficaz. Para vocês verem, predicado verbal, aí eu coloco verbos transitivos ou intransitivos mais complemento, objeto direto ou objeto indireto. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal, verbos transitivos ou intransitivos mais complementos mais predicativo do sujeito. Não. Agora não. Primeiro você tem que entender como funciona o mecanismo para depois, nomenclaturalizar, colocar as funções, tá certo? Predicado verbal. Você vai lembrar que o predicado verbal é aquele que indica uma ação do sujeito. Predicado nominal é aquele que indica um estado do sujeito. Ora, vejam como o português é fácil. Se o predicado verbal é aquele que indica uma ação e o nominal é aquele que indica um estado, o verbo nominal chega a ser esdrúxulo. Vamos colocar aqui ação mais estado. Não copia, olha para o tio que depois tem aquele tempinho. Aí eu volto para cá. Eu pratico esportes. Praticar esportes. E aí? Praticar esportes é uma ação ou é um estado? Então não quebra a cabeça. O predicado vai ser o quê? Muito bem. Recebemos a encomenda. É uma ação ou um estado? É uma ação.
Então o predicado aqui é o quê? Verbal. A seleção e o técnico jogaram bem. Ação ou estado? Ação. Predicado? A sala está perfumada. Uma ação ou um estado? Então o predicado é? Aí eu já parei, não copia. Olha para o tio. Mandrake. Gelinho. É um estado. Muito bem. Qual foi o verbo que indicou o estado aí? Está. Vejam que esse verbo ele não indica ação, ele indica estado. Alguém sabe como eu classifico o verbo que indica estado? Verbo de ligação. Alô? Como você está? Verbo de ligação. Que muitos, inclusive, é aí que fico peidado. Eu fico, Maria, eu fico peidado. É, Felipe, na peidação, velho. Muitos fazem vocês decorarem. Não adianta. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, fazer, tornar. Esqueça. Esqueça. Não decore, porque decorar é coisa de Satanás. Decorar é coisa do capiroto, do sete pelo, do encardido, do pai do fogo, de Nenfestófeles, querendo lhe levar. Não decore. Sabe por que eu não devo decorar? Porque quando eu decoro eu fico limitado. E aqui vocês não terão limites. Vou explicar. Minha amiga rica. Arengueira, ela é caramangando e me chama de Peppa. Diz que eu vim de preto. Na sua concepção, andar. Primeira resposta que vem na sua mente. Andar é uma ação ou um estado? Uma ação. Felipe anda rapidinho. Aqui. Né? Parou. Presta atenção. Né? Andar é uma ação. Mas se eu disser, ultimamente Felipe tem andado preocupado. Vejam que o mesmo verbo que em uma situação indicou ação, em um outro momento ele indicou estado. Vai depender de quê? Do contexto. Do contexto. Do contexto. Tá certo? Então, muito cuidado. Se eu digo, a sala está perfumada. É uma ação. É um estado. Mas se eu disser a sala está escrevendo, está observando. Então, não confundam. Não decorem. Se o verbo, independente do verbo, se eu disser está, nesse contexto, esse verbo indicou estado, indicou. Se indicou estado, o predicado é nominal. E se ele indicou estado, ele é um verbo de quê? De ligação. Aí eu pergunto, qual foi o estado que ele indicou? Perfumada. Perfumada é o estado de quem? Que é o quê? O sujeito. Então eu vou dizer nesse momento que perfumada é o termo dentro do predicado que dá qualidade ao sujeito. Então perfumada vai ser o que nós conhecemos como predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É o termo dentro do predicado que dá qualidade ao sujeito. Predicativo do sujeito é o termo dentro do predicado que qualifica o sujeito. Quando eu digo, ela sempre foi fiel. Ser fiel é uma ação ou um estado? Se é um estado, esse predicado é o quê? Nominal, não copia. Cadê o verbo que indicou estado? Foi. Se esse verbo ele indicou estado, ele é um verbo de quê? Qual foi o estado que ele indicou? Fiel é o estado de quem? Que é o quê? Então eu vou dizer que fiel é o quê? Predicativo do sujeito. Chesterton, o que é o predicativo do sujeito? Termo dentro do predicado que dá qualidade ao sujeito. Muitos alunos permaneceram atentos. Uma ação ou um estado? Se é um estado, o predicado é o quê? Nominal. Qual foi o verbo que indicou o estado? Permanecer. Se esse verbo, nesse momento, nesse contexto, indicou estado, ele é um verbo de quê? Qual foi o estado que ele indicou? Atentos é o estado de quem? Que é o quê? Então, atentos vai ser o quê? Que lindo, predicativo do sujeito.
Muito bem. Muito bem. Alguém notou alguma coisa em comum no predicado nominal? Tá aí. O verbo de ligação. Então, eu nem quebro a cabeça. Olha a dica, olha a dica. Nominal, já vou colocar aqui. Verbo de ligação. Você lembra do verbo de ligação? Olhou a oração. Tem verbo de ligação? Nominal. Por quê? Por quê, pastor? Porque o predicado nominal é um estado. E o verbo que indica estado é o verbo de ligação. Aí você vai para a linha de raciocínio lógico. No predicado verbal, eu não posso nunca na galáxia ter o quê? Porque se der verbo de ligação, não é verbal, é nominal. E ele é o estado. O verbo de ligação é o que indica um estado, não é isso? Mas quem é o estado do sujeito, propriamente dito? É o predicativo do sujeito. Então eu coloco aqui que o verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vê que eu já coloquei a primeira fórmula, que eu comentei há uns 10 minutos, e o pessoal quebrou a cabeça. Olha agora, aquele rapaz chegou atrasado. E agora? Tem ação? Qual foi a ação que ele praticou? Chegou, vou deixar azulzinho, ó, ação, azul. Mas tem estado dele? Qual foi o estado dele? Atrasado é o estado de quem? Que é o quê? Então atrasado é o quê? Predicativo? Que lindo. Ora, se eu tenho ação e tenho estado, é porque esse predicado ele vai ser o quê? Verbo nominal. Que legal. No fim do ano, sou federal. Amém. O estado estadual é o primeiro passo. Né? Municipal, estadual. Garantam o pão, para depois correr atrás do filé. O primeiro ponto é esse, é garantir o pão. Garantir o pão, correr atrás do filé. É verdade, correr atrás de filé com fome não dá. Mas é óbvio, pessoal, isso é... Professor, eu vou nada, velho. Fazer um concurso, vou usar um exemplo de uma aluna aqui. Concurso foi do ano passado, não, 2017. Educação, CEMED, merendeira. Professor, conversar com o senhor. Diz, jovem, diga a ninguém não, que eu fiz escondido. Eu disse o quê? Eu fiz para merendeira. Eu disse, qual é o problema? Você trabalha de quê? Eu disse, professor, eu trabalho no comércio. Eu trabalho no comércio. Eu disse, desculpe-me a indiscrição, sua renda. 1.500, dependendo vai para 2.000. Seu estresse, filho da peste. Eu disse, quem? Quem? Eu disse, o patrão. Pronto. Passou para a merendeira. Qual era a renda? 1.000 quebradinhos. Perdeu 500. 1.100 conto. Perdeu 400. Mas vamos lá. Qualidade de vida deu uma melhorada. Um horário. Aí eu passei, ela mandou uma mensagem. Não é vergonha, não é demérito, não. Professor, mas eu tenho um nível superior. Eu disse, agora você já garantiu o pão. Ela disse, professor, sabe o que é que eu estou fazendo? Chego lá, logo cedo, organizo as coisas, só vai abrir a merenda mesmo na hora do intervalo. Já organizei as coisas, sentei. Fico uma horinha ali estudando. Uma horinha lendo, tal, papilhando. Servi a merenda dos meninos, organizamos novamente. Até 1h da tarde, você tem para deixar arrumado para o outro dia. Eu passo mais 2 horinhas estudando. Eu disse, olha a diferença. Você trabalhava os 2 horários para ganhar 1.500, 2.000 reais, sob uma pressão incrível. Hoje você está trabalhando um horário, tem um salário um pouco menor, mas você está estudando. Você garantiu o pão e já está temperando a carne. Não é não? Não é demérito, garanta o pão. Passe em um concurso, passe. Depois que você passar, aí você, primeiro que vai fazer uma prova, pastor, mais leve. Porque esse rapaz, se eu não passar, eu já tenho. Quando você não tem,
parece que vai com 6 sacos de cimento nas costas. Meu Deus do céu, se eu não passar. Polícia, polícia. Qual a tua idade, Berg? Tá pelo fiofó do burro. Não, eu vou falar. Não, Berg, eu acho que o Berg vai entender. O Berg, ele me dá abertura para eu... Não, abertura não. Filipão, se liga logo, tá vendo? O Berg, ele entende, vai entender o que eu vou dizer. Para o Berg, ele não vai querer apenas polícia. Tem guarda municipal, a polícia civil. Então, mas o peso da prova para ele vai ser um peso diferente da própria Filipão. Tá quanto? 24? É? Não, sério. 25. É um peso diferente. Por quê? Por mais que o Felipe queira, 25. Se eu não passar, eu posso fazer próximo ano. Berg, não, eu tenho que passar esse ano. Então, isso influencia. E de maneira negativa. Então, o cara garantiu. Vou dizer quem. Mas aqui tem pessoas concursadas. Na área da segurança pública, inclusive. Tu tá aqui por quê, fulano ou fulana? Tu não já tá ganhando 4 mil conto? Professor, mas eu quero melhorar. Tá errado? Não. Garantir o pão. Nesse caso, um pão seda, melhorzinho. Ela é feita... A vida é feita de oportunidades. Basta você olhar, você tem que olhar com os olhos da oportunidade. Professor, eu pego o ônibus para vir. É um trabalho da porra. Se você consegue pegar um ônibus, se você conseguir ficar sentado, é bom. Por quê? Dá para ler. O cara não consegue dirigir, lembra? Não é verdade? Ah, eu estou em pé, gravou a aula. Fonezinho de ouvido, está lá no... O professor... Sabe? Então você tem que procurar a oportunidade. Quem cria a oportunidade é você. Pense dessa forma. Né? Muitos aqui são da turma da semana. Já tem o conteúdo da semana. Professor, eu posso vir no sábado? Pode, venha. Tem cadeira? Venha. Eu já vi essa aula, veja de novo. Você lê um livro, quando você lê novamente, você descobre detalhes que não descobriu. Assiste a um filme, quando assiste novamente tem aquele detalhe. Sabe? Então venha, criem a oportunidade. Porque se você não fizer por você, não sou eu que vou fazer, não. Quer saber se vale a pena? Sacrifício, acordar cedo. Acordar cedo, velho. É ruim demais, professor. Se eu poder dormir o sábado mais um pouquinho, vai acordar umas 11 horas, pedir uma quentinha, tal, comer um galetinho e passar a tarde assistindo. Passe 1 ano, 2, acordando de 5 horas, para poder chegar num sábado, ao invés de acordar 11 horas para pedir uma quentinha, é pegar o carro e fazer uma viagem. Comer um caranguejo importado, hein, Filipão? Em Ibiza, já pensou tu na praia de Ibiza, com aquela tanga asa delta, hein? Então, pensa nisso, tá? Volta pra cá. Esses caras, marcação da pouco com tu. Alguns alunos correm saltitantes. Correm ação, saltitantes é o quê? Se eu tenho ação e estado, esse predicado é o quê? Predicado do verbo nominal. Respondemos à prova tranquilos. Tem ação? Qual foi a ação? De responder. Responder a prova, responder. Tem estado? Qual foi o estado? Tranquilos. Tanto saltitantes como tranquilos é o estado de quem? Então, são o quê? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Seria adjunto adverbial, que nós vimos semana passada. Só verbal. Só verbal. Que é o que eu vou colocar aqui agora. Ansiosa, ansiosamente, assustada, calmamente. Beleza? Tranquilo? Observem a sutileza, o detalhe é o detalhe que faz a diferença. Preste atenção. Irmão, João, preste atenção. Williams, sai do X-Vídeo, preste atenção.
Fosse o companheiro lá, era um negócio de apagador na sua cabeça, né? Presta atenção. Porque eu não tenho mira. Vou não. Acertar na sua cabeça, a cabeça do Michael desse tamanho, mas... Né? Ó, as chuvas vieram, as chuvas estavam fortes e as chuvas vieram fortes. Olha para cá. Muito fácil, o sujeito de todas as orações, as chuvas. Não vou classificar, perguntar, vou ser rapidinho aqui, ó. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal, adjunto, adnominal. O nosso foco é o predicado, não é isso? As chuvas vieram. Uma ação ou estado. Então esse predicado é o quê? Predicado verbal. As chuvas estavam fortes. Ação ou estado? Cadê o verbo que indicou o estado? É verbo de quê? De ligação. Fortes é o estado de quem? Que é o su. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho aqui um verbo de ligação, eu nem quebro a cabeça, eu sei que esse predicado é um predicado nominal. O que eu quero mostrar a vocês de maneira muito prática e muito básica. Observem essa terceira oração. Ela não é a união da primeira com a segunda? As chuvas vieram e estavam fortes. Não é verdade? Eu tenho a parte verbal, olha aqui, o vieram, o pedacinho verbal, e tenho a parte nominal, o pedacinho nominal. Isso aqui nada mais é do que uma junção, uma união, uma fusão dos dois predicados. Por isso que aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Qual é o grande nó? Muitas vezes nós confundimos o predicativo do sujeito com a adjunto adverbial. Muitas vezes confundimos o predicativo do sujeito com advérbio. O predicativo do sujeito... Vou explicar da forma difícil. Para vocês... O gordinho, filho da peste, velho. Diferença básica entre predicativo do sujeito e adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o elemento que tem como função princípio modificar o verbo, o advérbio ou o próprio adjunto adverbial. O predicativo do sujeito é o elemento dentro do predicado que tem como função princípio atribuir alguma característica ou modificação efetiva aos seus respectivos sujeitos. A régua. Né? Mentalmente, todo mundo olhou para mim e fez assim. Não é? Pessoal, olha como é fácil. Esperamos ansiosos. Quem esperamos ansiosos? Nós. Nós. Sujeito oculto. Todo o resto é o meu predicado. Esperamos ansiosos. Qual foi a ação? Esperar, tá aqui. Esperamos ansiosamente. Qual foi a ação? Muito bem, presta atenção. Ansiosos está se referindo a quem? Que é quem na oração? O sujeito. Então eu vou dizer que ansiosos, como ele está se referindo ao sujeito, nós já vimos que ele vai ser o predicativo do sujeito. Agora observe, ansiosamente está se referindo ao sujeito? Não. É o modo como está sendo esperado. Vê que ansiosamente não se refere ao sujeito. Ansiosamente se refere ao verbo. Se o termo que acompanha o nome é o adjunto adnominal, o termo que acompanha, o termo que se refere ao verbo é o quê? Adjunto adverbial. Ah, professor, ainda está difícil. Eu coloquei duas situações bem distintas. Ela acordou cedo e ela acordou assustada. Ó. Ela, sujeito, acordou cedo, meu predicado, acordou assustado, meu predicado. A ação que ela praticou? Acordar. Cedo está se referindo a ela? Está se referindo ao tempo, ao momento, ao instante em que ela acordou. Não é isso? Se está se referindo ao verbo, é o quê? Adjunto
adverbial de tempo. Adjunto adverbial, verbo. Ela acordou assustada. Assustada. Acordou? Foi ela. Então, assustada está se referindo ao sujeito. Logo, é predicativo do sujeito. O que gera o quê? Se eu tenho ação e predicativo do sujeito, predicado verbo nominal. Se aqui eu só tenho ação, predicado verbal. Se aqui eu só tenho ação, predicado verbal. Só estou dizendo como a ação foi realizada, quando a ação foi realizada ou onde foi realizada. Aqui eu tenho a ação e a característica e o estado do sujeito. Então aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Aí eu poderia, só por sacanagem, ver, trocar o cedo, que é um adjunto adverbial, por assustadamente. Ela acordou assustadamente. Assustadamente é o quê? É o modo como ela acordou. É o modo como ela acordou. Olha aqui. Recebi a notícia calmo e recebi a notícia calmamente. Sujeito, eu. Todo aqui, predicado. Tudo aqui, predicado. Recebi a notícia calmo. Qual foi a ação? Recebi. Receber é uma ação. Tem estado do sujeito. Calmo é o estado do sujeito. Então, calmo é o quê? Predicativo do sujeito. Se eu tenho uma ação e tenho estado, esse predicado ele é o quê, Morena? Verbo. Muito bom. Recebi a notícia calmamente. Continua o verbo receber. Né? Depois veremos que é um VTD, OD, tudo na sua hora certa. Recebi a notícia calmamente. Calmamente, sou eu. É o modo como eu recebi. Então aqui é o quê? Um adjunto adverbial de modo. O predicado ele é só verbal. Mesmo assim, tio, ainda está difícil. Eu quero é moleza. Eu quero é deitar na gelatina. Eu quero é moleza. Quero é papinha. Eu quero é papinha. Como é que eu faço? Vejam como é fácil diferenciar o adjunto adverbial do predicativo do sujeito. Vê. Aqui. Nós esperamos ansiosos. Vejam que o ansiosos concorda com nós. Troca o nós pelo eu. Eu esperei ansioso. Ele esperou ansioso. Ela esperou. Eles esperaram. Elas esperaram ansiosas. Eu esperei ansiosamente. Ela esperou. Nós esperamos. Eles esperaram. Vê que não muda. Não muda. Se não muda é porque não está se referindo ao sujeito. Ó, diga ao estalo. Eu gosto quando você faz. Sim. Tchau, bobinha. Né? É só olhar. Porque o predicativo ele concorda com o sujeito. E o adjunto adverbial, como ele não está se referindo ao sujeito, ele não vai mudar. Aqui. Eu recebi a notícia calmo. A menina recebeu a notícia calma. Vê, a menina. Os meninos receberam a notícia calmos. As meninas receberam a notícia calmas. Vê que concorda com o sujeito. Agora, se eu disser, eu recebi a notícia calmamente. A menina recebeu a notícia calmamente. O menino recebeu a notícia? Os meninos receberam? As meninas? Não muda. Não muda. Então tá na dúvida. Deu aquela dúvida. Eita, poxa, tio Zolta, me socorra. Como é que eu vou saber se é adjunto adverbial ou é predicativo? O predicativo ele concorda com o sujeito. O adjunto adverbial ele não vai concordar com o sujeito. Tá vendo? Abra. Pronto. Abra a porta direito. Não, vou mudar. Fazer bem bonito. Vá. Vê se pega aqui, galego. Vê se pega aqui.
pretinho, né? Para ficar tudo no mesmo padrão que vai para a internet. Ó. Ele é correto e ele agiu correto. Olha, hein, Chesterton? Isso é o pipoco do relâmpago numa sexta-feira 13 de meia-noite, numa encruzilhada, calçado nos tamancos da gota serena para querer lhe derrubar. É um Exu. Quando ele faz isso, você diz logo, águas marinhas de Odete, aguei e aguou, chocotou mulher, não quero com nojo. Eba! Pela luz e a unção da aprovação, uma vaga é minha, sua não é não. Eu tenho a mesma palavra, mas será que essa mesma palavra exerce a mesma função nas duas orações? Eu vou para a dica. Morena, a dica é ótima. Não sou da... Ele é correto. Ele, sujeito, agiu correto. É o quê? Verbo de ligação. Se é verbo de ligação, correto, já tenho a certeza que é predicativo do sujeito. Ele agiu correto. Agiu é um estado ou uma ação? É uma ação. Ó. Vê que eu estou seguindo o mesmo padrão. É uma ação. Correto. É ele ou é o modo como ele agiu? Então aqui eu tenho o quê? Adjunto adverbial. Aqui eu tenho um predicado. Verbo de ligação. Predicado é o quê? E aqui, como é ação, predicado verbal. Como é que eu faço para ter a certeza, Maria? Troca ele por ela. Ela é correta. Eles são. Elas são. Ele agiu correto. Ela agiu correto. Eles agiram? Correto. Correto. Modo. Elas agiram? Correto. É só fazer a concordância. Aí você vai, eu comentei isso ontem, porque eu falei da concordância. Você vai, pega uma questão, foi mandada no grupo da noite, uma questão, eu gostei daquela questão, porque todo mundo endoidou. Eu vou botar no grupo de vocês, todos já estão no grupo. Não, já foi passada a lista. Eu vou... Questão da gota. Quando eu vi a questão, eu digo, eu vou ver como é que vão se sair. Era uma questão que falava para identificar o objeto direto. Aí saiu letra A, letra B, letra C, letra E. E todo mundo doido, Felipe. Aí eu disse, eu não vou responder. Eu não vou responder porque... Aí eu coloquei, dica! O verbo concorda com o... sujeito. É uma regra básica de concordância que vocês verão. Verbo concorda com o sujeito. Coloquei a carinha e acabou-se. Parece que eu estava vendo a feição do pessoal. Quando o aluno olha na questão, verbo concorda com o sujeito. É foda, né, velho? Verbo concorda com o sujeito. Tinha uma situação em que o elemento estava com o verbo no plural e o elemento no plural. Então não tinha como ser objeto. Era o sujeito. Sabe? Questão de 0 a 10, o nível era 10, aquela questão perfeita. E veio um monte de mensagem no privado. Professor, é a letra tal? Agora vocês sabem. Aí alguém colocou no grupo, letra D, aí eu coloquei as palminhas. Sabe? Então muitas vezes, para você responder um assunto de objeto direto, você corre para concordância. Você corre para concordância. Para responder sujeito, você precisa de quê, às vezes? De figuras de linguagem. Isso é a interdisciplinarização de conteúdos. Porque se você decora, por isso que eu digo que decorar é coisa de Satanás, é coisa de Lucifer, de Beelzebub. Não decore, entenda. Porque quando você entende, mesmo que você não saiba a resposta, você vai procurar artifícios, você vai procurar mecanismos para conseguir responder a questão. Que é o caso aqui da concordância. Quando eu entendi que o predicativo ele se refere ao sujeito, então ele vai ter que concordar com o sujeito. Beleza? Tranquilo?